Qual foi o mais insuportável? Aquele que você fala assim, não... Não foi, eu não sei se foi o mais, mas foi aquele que eu falei para ele que era insuportável. Quem? Que foi Eurico Miranda. Ele veio do Rio de Janeiro para dar uma entrevista. O diretor de televisão da Record, era para Jovem Pan e para Record, era o nosso vice-presidente, o Marcelo Carvalho, que era o diretor de televisão também desse programa, né? Para você ter uma ideia, que um dos câmeras é o Fernando Sampaio. Era o Fernando Sampaio, que, aliás, você sabe, foi um câmera espetacular, né? E aí, eu estava apresentando o programa e nós trouxemos o Eurico Miranda, era um programa de entrevista. Eu que bati aqui no negócio. Sem problema. O programa de entrevista. E ele veio, era ao vivo. E ele veio do Rio e ele chegou, veio gentilmente atendendo o convite, mas ele falava o que ele pensava. E muitas vezes nem pensava, mas falava só para sacanear. Então ele falou, ele começou o programa dizendo, olha, boa noite e tal. O programa tinha mais ou menos essa duração, 1h30. E boa noite e tal. Olha, eu desci de costas do avião, porque essa cidade é tão feia que eu não queria nem olhar para essa cidade, mas eu desci de costas. Porque sabe que eu vim do Rio de Janeiro, certo? E aí durante todo o programa ele só esculhambava a cidade. Ele sempre foi assim, jogar São Paulo contra o Rio, virou personagem, né? Foi numa boa. E só eu perguntava, e os câmeras, a direção de TV, pé da vida com ele, falando no meu ponto aqui. Porra, esculhamba ele. E eu não fiz isso o programa inteiro, porque eu falei, se eu fizer isso, vai acabar a entrevista. Aí perde a graça e não perder a audiência, perder o interessante. Deixa ele falar o que ele quiser. E ele, só batendo, eu perguntava, ele pumba. Perguntava, pumba. Quando chegou no final do programa, acabou o tempo. Esse cara, não sei o quê, os caras xingando ele aqui no ponto, né? Aí eu, olha, presidente Eurico Miranda, eu queria agradecer a sua gentileza de ter vindo para São Paulo, obrigado pela entrevista. Eu só queria dizer que, como todo mundo percebeu, o senhor é insuportável. E quando eu falei isso, já subiu o caractere, entendeu? E já cortaram o microfone. Ele olhou para mim, você quer me sacanear? Eu falei, eu quero sacanear, Eurico? Você falou 1h30 esculhambando, chegou xingando, eu só falei uma coisa no final. Certamente que os caras estão pensando lá em casa, que você foi insuportável nessa entrevista. Então, respondendo a sua pergunta, alguns foram, mas o repórter não pode estar querendo só flores. Tem espinhos nessa caminhada também.